Fala galera, beleza pura? Eu sou o Hernan Alencar e no meu canal aqui do YouTube eu falo sobre futebol, sobre música, sobre arte, enfim, né? Eu quero falar hoje sobre uma banda que eu acho maravilhosa, eu gosto demais da conta, que é o Alice in Chains, né? E como eu sempre gosto de contar histórias das bandas e coisa e tal, né? O Alice in Chains, antes de gravar o Facility, né? Aquele disco que tem Man in the Box, né? Que ficou muito famosa, né? Os primórdios do Alice in Chains, eles eram uma banda de glam rock. Ou seja, era um estilo totalmente diferente do que eles fizeram depois, né? O Pantera também. Por exemplo, o Pantera, que é a banda de thrash metal, de groove metal, né? Pesadaça. Antes de se tornar a banda de thrash groove, eles também eram uma banda de glam rock, né? Aquele lance dos caras de cabelo de mulher, assim, maquiagem, né? Batom na boca, ou seja, a coisa que existia nos anos 80. E a gente está falando do Alice in Chains, quando o Jerry Cantrell entrou na banda depois dessa fase. Já foi em 87, se não me engano. E tornou-se o Alice in Chains, né? Um som bem mais pesado, que eu acho maravilhoso o som do Alice in Chains, né? E gravaram o Facility, né? Aquele disco, a capa de um palhaço, né? Assim, que tem uma pá de músicas legais, assim, e tem o maior hit dos caras de todos os tempos, que é Man in the Box, né? Eu queria colocar o som aqui um pouquinho, mas não posso, porque senão os direitos autorais do YouTube, né? E eu quero monetizar com o tempo, né? Tô começando agora nesse sentido de falar de bandas, então não quero me comprometer, porque aí simplesmente eles não deixam monetizar o canal. Caso o canal ainda dê algum movimento, as pessoas curtam, né? Depende de vocês. Mas enfim, já sabem que o Alice in Chains, antes de ser esse Alice in Chains, que é o grunge visceral, né? Que não existe grunge, né? Essa é a realidade. Não existe um estilo musical chamado grunge. Por quê? O grunge não é um estilo. É um rótulo que colocaram das bandas de Seattle, né? E como já disse antes, que Nirvana não era de Seattle, era de Aberdeen, mas gravou em Seattle, que Seattle é uma cidade muito grande, e ali tem as gravadoras, os selos, né, no caso, e tudo mais. Mas o Alice in Chains era uma banda de glam rock no começo, né? Cabelo espetado, batomzinho na boca, aquela coisa que existia nos anos 80. Aí, Jerry Cantrell, que é o guitarrista, entrou na banda, né? E se tornou o Alice in Chains, que é uma banda maravilhosa, eu gosto demais, eu gosto do peso dos caras, né? Virou uma banda, quando tá falando do grunge, né? Que não existe um estilo musical chamado grunge, tanto que as bandas consideradas grunge, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Mudhoney, Ted, são todas diferentes entre si. Pearl Jam, o que o Nirvana tem a ver com o Pearl Jam, o que o Pearl Jam tem a ver com Alice in Chains, o que Alice in Chains tem a ver com Mudhoney, né? Não tem nada a ver de som. São muito diferentes. Tem aquela coisa de ser coisa mais moderna, né? Alice in Chains, mesmo fazendo um som mais puxado pro metal, né? E mesmo assim tinha uma coisa que parecia ser nova, né? Alguns elementos da música pareciam ser nova. Então, talvez nesse sentido pode existir sim um lance de um estilo grunge, mas as bandas são muito diferentes entre elas, né? O Nirvana era mais punk, né? O Pearl Jam era mais setentista, aquela coisa de Who, né? Um pouco de Neil Young ali. O Alice in Chains já era mais metal depois dessa fase glam, né?
Era mais metal, mesmo pesadão. Mas enfim. Aí você pega outras bandas que não são de Seattle. Stone Temple Pilots não é de Seattle também. Mas pegou, né? Bebeu na mesma fonte ali. E que tudo que é alternativo depois de Nirvana virou grunge, né? Nos anos 90 que eu tô dizendo. É o Seven, também não é de Seattle, né? Mas enfim. Aí falando de Alice in Chains, o Facility é um disco maravilhoso. E tem o maior hit da banda, né? Man in the Box. Tem uma música que eu gosto muito, que é When You Die Young, né? Scary on the Wall. Cara, é muito pesado, muito legal o disco, assim. Mas o disco que eu mais gosto do Alice in Chains é o Dirt, que é o segundo disco dessa fase deles, pesadona, assim. Que eu acho um disco extremamente depressivo, né? Muitos riffs sabá, porque eu acho que toda banda que tem alguma coisa a ver com o metal, né? O metal, né? O metal que eu tô falando em português, tem coisa de Black Sabbath ali. Não tem, o Black Sabbath é tudo pra mim no metal, assim. E não é uma banda de heavy metal, Black Sabbath. A não ser alguns discos com o Dio, que era mais pesado, assim, né? E é uma coisa que eu vou conversar aqui um dia ainda, que a gente vai discutir, que pra mim Black Sabbath é Ozzy Osbourne. São os primeiros discos. O Dio canta muito melhor que o Ozzy Osbourne. Mas pra mim deveria mudar o nome da banda. Porque não é o Black Sabbath. Black Sabbath é Ozzy Osbourne, cara. Mas enfim, isso é uma coisa pra discutir depois. Eu gosto muito desse Dirt. Eu acho um disco maravilhoso. É um disco de Doom Metal pra mim. Quem não conhece Doom Metal, né? Procure aí no Google Doom Metal, vai ver as bandas. Que é uma coisa muito Black Sabbath, e muito depressivo também. É um Black Sabbath mais depressivo, imagina isso. Que é o Dirt. Nossa, muito bom esse disco, cara. E depois o Alice in Chains gravou de estúdio aquele disco do cachorro sem uma pata, né? Que eu acho uma mistura entre o Dirt e o Facility, né? E esse disco ele não tem um nome, aliás, o nome é o Same, né? O nome é Alice in Chains mesmo, não tem um nome. Eu acho que é uma mistura, né? Que tem umas músicas mais acessíveis, assim, né? E coisa e tal, né? Heavy Desire, por exemplo, né? Que é uma música que tocou muito na MTV na época. Over Now, né? Que é mais cadenciado, mas tem as coisas muito pesadonas também. Enfim, mas foi o último disco de estúdio com o Line Style, né? Ou Lane Style, que eu não sou professor de inglês, eu não tenho obrigação nenhuma de falar inglês. Mas que era o vocalista principal, que morreu de overdose, né? Que é a novidade, né? Morreu em 96, se não me engano, né? O Kurt morreu em 94, né? Tipo assim, esses caras todos morrendo de overdose. O Scott do Stone Temple Pilots também morreu de overdose. Aí deles aí essas bandas mais famosas, o único que tá vivo aí até hoje é o Ed Vedder, do Pearl Jam, né? Que é mais regrado, né? Mas enfim. E eu gosto muito do Alice in Chains. Eles foram convidados para fazer parte da Clash of the Titans, né? Que era um projeto de banda de thrash metal, né? E o Alice in Chains não era uma banda de thrash metal, era uma banda que tinha muito a ver com metal, mas não era um thrash metal. Tanto que em alguns shows deles, o pessoal vaiou, né? Porque ali tinha Slayer, tinha Megadeth, eu acho que Anthrax junto. Não confundam com a Big Four. A Big Four era Anthrax, Metallica, Slayer e Megadeth. O que eu tô falando é o Clash of the Titans, que é uma outra situação. Que inclusive acho que veio antes da Big Four, né? Americana. Mas tanto que eles foram vaiados em alguns shows, né? Por mais que fossem metal, né? Metal, as pessoas, os fãs do
do Megadeth, do Slayer, tipo assim, ainda tinha um preconceito porque vinha, isso foi nos anos 90, aquele lance do grunge, né? Que muita gente pensa, né? Muito metaleiro aí, né? Pensa que o grunge destronou o metal, que não tem nada a ver, foi o contrário. Porque quando surgiu o Nirvana com Nevermind, por exemplo, que nem era tão pesado, que era só sujo, mas não pesado, porque como eu já disse antes também, o Buttigieg limpou o som do Nirvana, que o Nirvana de Nevermind não é o Nirvana em essência. Quem conhece o Nirvana sabe disso. É o disco que mais destoa da discografia do Nirvana. É o Nevermind. Porque foi muito polido. Tanto que se você vê shows do Nirvana tocando músicas do Nevermind, é muito mais pesado, é muito mais barulhento. E muita gente que começou a gostar do Nirvana e gosta de música mais pop que tocava na rádio, ficava puto, achava que o Nirvana estava tocando mal. Mas não estava tocando mal. É que o Butch Vig, que foi o produtor do Nevermind, ele limpou o som do Nirvana para ficar radiofônico. Isso aconteceu. Mas enfim, isso é outra conversa. Já tem vídeos aí, inclusive, que já contei sobre a discografia do Nirvana e falam sobre isso. Mas o Alice in Chains eu acho uma banda maravilhosa de Seattle, né? Jerry Cantrell pra mim é um puta de um guitarrista, toca pra caralho, né? A bateria arrastada, né? É a coisa mais doom, assim. E o som do Alice in Chains não era um som visceral como era o Nirvana, por exemplo, mas punk não. E nem aquele setentista do Pearl Jam, por exemplo, né? Era um som pesadão e parado, né? Mas eu gosto muito do Alice in Chains, né? Tem todos os discos aqui. O acústico, inclusive, eu gosto muito. E eles vieram no Brasil em 93, no Hollywood Rock, né? Junto com o Nirvana, inclusive. É o Seven e tal. Mas é isso. Quem conhece Alice in Chains... Ah, e outra coisa que eu tinha esquecido. O Alice in Chains é uma das únicas bandas que eu vi que o mentor morreu, no caso o Layne, né? E que os discos posteriores, eu esqueci o nome do vocalista do Alice in Chains atual. Como é que ele chama? Duval. O cara é muito bom. E o Alice in Chains gravou muitos discos muito bons com o Duval na voz. E eu acho incrível isso, né? Geralmente, quando morre... Imagina o Nirvana sem o Kurt Cobain, ou o Pearl Jam sem o Ed Vedder, né? Ou o Stubble Pilots, né? Que eu acho que já voltou com outro vocalista, mas eu nem quis ouvir. Tipo assim, a gente tem um preconceito. Que quando o frontman ali, o vocalista, é a alma da banda, é esquisito que ele saia. Né? Ou, no caso deles, morreram, né? Não tinha como sair, né? Mas, enfim. Mas vocês aí falam alguma coisa aí no meu canal, que eu vou querer sempre estar colocando bandas que eu gosto, que eu admiro e que eu conheço a história, lógico. Tanto que eu falo sem editar. Porque são coisas que eu sei de cabeça, não preciso ler script, não preciso fazer porra nenhuma, porque eu conheço essas bandas. Eu vivi essas bandas. Eu tive o privilégio que nos anos 90 eu tinha uma idade que eu era moleque, mas que eu podia ouvir essas bandas, né? Estava emergindo as bandas grunge, né, no caso, né? Que é o rótulo de grunge, né? Inclusive, enfatizo de novo que esse lance do metal falar que o grunge fodeu. É mentira. O disco mais vendido do Metallica foi nessa época, que foi o Black Album. O Iron Maiden, o Fear of the Dark, vendeu pra cacete nessa época. Eu acho que o Nirvana, mesmo sendo uma banda de metal, ele explodiu fazendo que as pessoas conhecessem um rock and roll visceral e automaticamente fossem tivessem curiosidade de conhecer outros tipos de rock, né? Aí conheceram heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, hard rock mesmo. Então eu acho que o Nirvana ajudou. Eu acho que o grunge, eu falo Nirvana que foi a primeira banda que explodiu, mas acho que o grunge ajudou essa cena do metal nos anos 90. Não prejudicou, não. Foi o contrário. O que o Nirvana pode destruir são aquelas bandas glam dos anos 80, né? De maquiagem e um monte de coisa. Tanto que eu falei aqui que um monte de banda aí, o Alice in Chains, por exemplo, usava maquiagem e aqueles cabelos
de Paquita. O Pantera mesmo, né, que é a banda de groove, pesadona, fez sucesso quando? Anos 90. Porque eles deixaram essa coisa deles de ser glam, de a mesma coisa. Pra virar uma banda de thrash, de groove metal, pesadona. Ou seja, as bandas tiveram que reformular, e aquelas bandas dos anos 80 de parecer com mulher, né? Assim, acabaram, né? Mas o heavy metal, o thrash, o death, inclusive o death metal nos anos 90 explodiu. A banda Death, Cannibal Corpse, né? Uma par de banda, cara, Dayside, uma par de banda de death metal explodiu nos anos 90. Então não é culpa do Nirvana, do grunge, seja o que for. Mas enfim, tô falando muito, já são quase 20 minutos de vídeo. Gente, assina o canal aí. Que vocês vão entrar no canal, vocês vão ver essa coisa de futebol ali, mas eu comecei a fazer agora esse lance e eu tô nesse canal porque eu não quero perder, porque eu tenho mais de 1000 pessoas ali. Então eu não quero perder essas pessoas. Se eu fizer um outro canal para falar de música, até eu conquistar mais de 1000 pessoas e coisa e tal, eu tô fudido. Então tá ali. Você vai entrar lá, vai ter um monte de vídeo aleatório de coisa de futebol, mas não entrar. É só ver as coisas de música que eu vou falar, beleza? E vou fazer todo dia uma resenha de uma banda que eu conheça, que eu tenho, né? Que eu tenho conhecimento, que eu não preciso ficar lendo script para falar alguma coisa, porque é um lance bem real do que eu penso, do que eu sinto, e vocês podem xingar ou elogiar ou me corrigir alguma coisa que eu tenha falado, supostamente falado, que tenha sido errado, beleza? Abração, galera. Tamo junto.